Olá, bom dia, seja bem-vindo aqui ao canal Família Ponce. Hoje venho relatar para vocês o que aconteceu com meus meninos, uma menina e um menino, né? Quando eles eram pequenininhos, se eu dei chupeta ou não, vocês querem saber? Muito tem esses dilemas, se é bom ou não dar chupeta, e os contra e os pós. Se é bom ou não, né? Vamos ver. Eu vou contar primeiro o meu relato e vou explicar o que é que eu fiz na segunda filha. Que eu tenho um menino primeiro e depois eu tive uma menina. Meu bebezinho, a gente comprou chupeta. Tentamos dar, meu esposo não entrou em acordo em querer dar pra ele. Disse que não podia dar e tal, não queria, que ia acostumar os meninos com chupeta. Aí passou os primeiros 3 dias sem chupar nada. Depois eu inventei de pôr pro menino. O menino não queria. Aí nisso foi passando e só cuspia. Quando ele ficou com mais ou menos uns 15 dias para um mês, 15 a 20 dias mais ou menos, na verdade, ele começou a chupar o dedinho. Aí passou um mês, aí ele chupando o dedinho e eu me preocupei, disse, não, a gente tem que dar chupeta, senão ele vai chupar dedo. E aquele susto, né? Mas eu pesquisei tanto, que os médicos diziam que era normal a criança chupar dedo. Diz que é normal. Eles estão nele, ele tem necessidade de sucção. Não tem o peito toda hora, então vai ter o dedinho. E nem todos pegam chupeta. Aí sempre quando botar chupeta ele cuspia. E empurrava a mãozinha assim, ó. Aqui, ó, ele fazia assim, ó, e toma o dedinho. E nisso ficou. E foi crescendo, chupando o dedinho. Sim, meu menino chupou o dedo até 1 ano, quase perto dos 2 anos. E com isso, eu consegui tirar o dedo dele. Mas em que sentido? O pessoal fala assim, é difícil tirar dedo, porque tem criança que tem 4, 5, 6. Conheci até uma pré-adolescente que chupava dedo. É um costume, um hábito que eles pegam pequeno e tem necessidade de estar para se acalmar, para ficar relaxado. E eu assim, e agora? Chupeta a gente consegue tirar fácil. E o dedo, como é que eu vou fazer que tá lá grudado na mão do menino? E isso vinha, e eu pesquisava uma coisa, pesquisava outra, ouvia pediatras. Sim, pelas redes sociais, tipo aqui pelo canal, pela plataforma, né? E nada, todo mundo dizia que era normal, uma hora ou outra ele ia tirar sozinho, não se preocupar, mas o que eu pudesse estar dando atenção para ele esquecer um pouco do dedo. Porém, o bebezinho só usava dedo para dormir quando ele estava com sono ou agitado. Mas tipo, ele não era a criança que tá tanto tempo assim expandir. Não, porque eu sempre reclamava, tira o dedinho, puxava, dava outra coisa, dava um brinquedinho. E o meu primeiro menino, era eu e ele, eu tava dando atenção plenamente só pra ele, né? Todo cuidado, toda atenção, todo amor era só pra ele, voltado só pra ele. E nisso se passou. Aí quando ele ficou maiorzinho, entendendo as coisas, eu fui conversando com ele, ó, não, a mamãe não quer que você chupe o dedo. Aí ele, por que, mamãe? E não sei o que, eu tentava explicar. Mas mesmo assim, não resolveu, né? Aí eu comecei a ameaçar ele. É o certo? Não, mas foi o que eu fiz e deu certo pra minha realidade. Eu pensei que seria bem mais difícil. Toda vez perto da hora de dormir, que era a hora que ele pegava a naninha dele, que era um paninho, e era o dedo junto, um paninho e o dedinho pra dormir. E ele dormia sozinho, que eu ensinei ele a dormir sozinho. Aí eu falava pra ele, para de chupar o dedo, mamãe vai pôr pimenta, e pimenta é ardida. Aí ele passou a ter medo, e eu sempre falava no período da noite. E o período da noite é o que? A criança adormece com o pensamento do que aconteceu antes, minutos antes, horas antes, entendeu? Pensando nessas coisas. E toda noite quando ele ia dormir eu falava, tira o dedo da boca, dorme sem dedo, não é pôr pimenta aí nesse dedo. Era na sonequinha e na noite. Eu fiz isso. Ai, eu fiquei feliz em estar ameaçando meu filho? Não. Eu ia fazer isso? Não. Mas foi uma forma que eu vi e agi dessa forma. Correta? Não foi. Eu não vou falar aqui dizer é assim, é o certo. Não, eu não tô aqui para falar isso. Eu tô aqui para falar a minha experiência, o que eu fiz, tá bom, pessoal? E outra coisa. Aí passou esse tempo, ele parou de chupar dedo.
Aí ele dizia que ia dormir e botava a mão só assim. Aí de vez em quando eu entrava lá no quarto, peguei umas 2 ou 3 vezes ele com o dedinho ainda. Isso foi relevando. Parei de ameaçar ele e ele parou de agir dessa forma. Aí pronto, passou. Depois de uns 9 meses depois, engravidei e tive minha pequena, que é a Iva Radassa. E eu falei assim, a gente vai dar chupeta, vai entrar com chupeta logo de cara. E já fui conversando com meu esposo, não, mas eu não quero, mas tem que chupar, melhor chupar a chupeta do que chupar dedo, porque eu não gostei de estar ameaçando um menino, né? Porque, como eu falei aqui, isso não foi correto, mas foi uma ação que eu fiz. E eu não queria cometer o mesmo erro, então eu fui logo na chupeta. Eu já comprei no kit maternidade da criança, pus já o bobuzinho dela. Aqui o pessoal chama de bobu. Eu chamo chupeta, que eu venho lá do Nordeste e onde eu tô agora é o Mato Grosso, ele chama bubu. Bubu ou bico? Como é que você chama aí? Me comenta aqui rapidinho. Você chama bubu, bico, chupeta? Aí, pessoal, aí voltando ao assunto, aí eu fui e comprei. E ela chupou chupeta, chupou chupeta, chupou chupeta. E os dentes dela, ela é bem engraçadinha. Vou pôr até aqui uma fotinha dela. Nasceu os dois embaixo e as presinhas assim. Parecia uma vampirinha, a gente falava que ela era uma vampirinha. E nisso foi passando o tempo e ela foi chupando e os dentes dela demorou a sair desse do meio. Só ficou a... Aí nisso passou a ser o quê? Ela passou a ter a boquinha aberta e após isso eu inventei de tirar a chupeta dela. Mas porém, como os vídeos que eu estava assistindo, os pediatras falavam que não podia tirar a chupeta, algo que a criança consegue adormecer sozinha, sem substituir por outra. E foi isso que eu fiz. Eu substituí. Peguei um ursinho e dei pra ela e ela não gostava de naninha. Essa minha menina não gostava de naninha. Ela dormia sem naninha e só com a chupeta mesmo. Aí eu fui e dei um ursinho. Eu tinha ganhado da tia dela, que era até um elefante. A gente colocou o nome dela. Então foi feito. Eu tô dando muita pausa por causa que as crianças estão agitadas. Estão lá na sala pintando, tá? Começou a chorar, eu fui lá ver, reclamar também. Tava brigando os dois. Aí, a respeito disso, eu substituí a neném. Tirei a chupeta e eu sentava perto do berço para tentar adormecer. E aí ela foi uma luta. Tem vezes que conseguia, tem vezes que ela só chorava, querendo a chupeta, que aquilo ali cria realmente um hábito, uma conexão com ela. Ela sabe que só consegue dormir com a chupeta. E para tirar assim de vez é difícil. Aí eu fui tentando, aí eu fiz, sabe, Duma, eu vou fazer uma coisa. E aí quando ela pedia, nos primeiros dias eu dava. Depois eu fiz, sabe, não vou inventar um negócio. Eu fui, peguei a chupeta dela, melei no chocolate, que era tempo da Páscoa até, melei no chocolate e mergulhei no limão. Porque caso ela ignorasse o chocolate, eu ia falar que era cocô que tava sujo, ela ia pôr na boca, ignorando, mas ia sentir o azedinho, que era seria do limão. Aí quando eu mostrava pra ela que, aí ela olhava assim, sujo, cocô, eca, eca. Ela falava isso. Então, ela tava entendendo que tava sujo. Assim, você vai querer assim? E ela, não, quer não. Aí eu fui, botava numa xícarazinha pequenininha, aquelas de tomar cafezinho, e colocava na geladeira. Toda vez que ela ia deitar, pedia bubu, bubu. Aí eu pegava lá e dava pra ela. Aqui, toma. Eca, cocô, quer não. Ela falava. Toda vez que ela pedia, eu dava. Mas naquela situação, daquele jeito. E ela começou a não querer mais pedir. Você vai querer o bubu sujo, o cocô? E ela dizia, não, não, não. Então, bubu não presta mais, mamãe vai precisar jogar, que ele tá com cocô, tá eca. E isso foi entrando na cabeça dela. Teve até um dia que ela não pediu mais. Por um instante, eu pensei que seria mais difícil, que muitos falavam, para tirar a chupeta é difícil. Eu fui um tipo de pessoa que chupei chupeta até os 9 anos de idade. E olha que eu lembro de coisas que os últimos tempos que eu tava chupando, tipo os últimos meses. Eu queria levar pra escola e não podia. E não era só chupeta, eu tinha um lençolzinho, que era uma naninha, pra onde eu ia era com os dois, tirando a naninha e a chupeta.
E foi difícil tirar a chupeta de mim, mãe falou. Mas eu não queria passar por isso com a minha filha. Por isso que eu evitei o máximo. E eu fui, tipo, melhor tirar quando é cedo do que deixar pra quando eles crescer e tentar tirar com 3, 4 anos. Acho que é mais difícil. Por mais que entenda. Eu já vi aqueles vídeos que as mães pegam o quê? A chupeta, põe no balão, manda a criança despedir da chupeta, que ele já cresceu, contar, e o balão com gás vai embora voando, né? Levando essa chupeta. Assim, mas arrumar um balão com gás, aqui onde eu moro, nunca vi na face da terra esse balão com gás. Acho que não seria tão fácil, ia ser demorado a chegar nessa idade, 3, 4 anos. Aí eu resolvi tirar, e lá tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E consegui, graças a Deus. Até quando o pessoal pergunta, eu falo, dei sim. Como é que você foi que você tirou? Aí quando eu explico, ai, foi muito fácil. Pra mim, eu melei no cocô da galinha, não fiz isso, fiz aquilo, joguei, tive que comprar outro na madrugada, porque o menino só chorava. E vários relatos, né? Você já passou por isso? Se esse relato meu, essa situação que aconteceu aqui te ajudou de alguma forma, comenta aqui, que sirva para você de alguma forma trazer clareza, trazer coisas que eu relatei aqui, as experiências dos médicos, dos pediatras que alertou. For tirar, substitua por outra coisa, tá bom? Em casa você viu isso, mas porém, como eu falei, eu substituí por um ursinho. Vou deixar a fotinha desse ursinho aqui, ele é grande até. Que a gente colocou o nome, cantou musiquinha, fui acompanhando. Eu não deixei, tirei a chupeta e deixei a menina chorando que nem uma louca lá, não. Eu dei todo o apoio, tá? E ser uma mãe firme. A sua decisão é pra tirar, então tira. Não fica, ai, chorou, tô com dó, dá, tira e dá. Não. Isso fica, dá uma confusão na mente da criança. E vê que você também não tá sendo firme na sua decisão, né? Desde já agradeço por você ficar aqui. E comenta aqui o que, é que você achou, o que você faria, o que sua mãe fez com você. Conta aqui. Beijo, beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.